Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse neste conteúdo. Hoje nós vamos conversar sobre o incrível, muito bom Complô contra a América, do Philip Roth. Complô contra a América é uma daquelas histórias e se que imagina uma realidade paralela ou uma realidade alternativa bem diferente e muitas vezes oposta àquela que a gente conhece, àquela que a gente vive. Complô contra a América imagina um mundo, mas especificamente os Estados Unidos, se na ocasião da Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos tivessem escolhido o lado dos nazistas, tivessem ficado mais simpáticos ao Hitler e à Alemanha nazista do que lutando contra o nazismo, como aconteceu na vida real. O que eu acho bem interessante aqui no Complô contra a América é que muitos assuntos são abordados, como política, história, questão de guerra, só que do ponto de vista de uma narração em primeira pessoa. Então a gente acompanha aqui no Complô contra a América um ponto de vista bem interessante. Do que fala exatamente o livro? Complô contra a América acompanha uma família judia nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, e muitos dos acontecimentos que são narrados na história e muitos dos personagens existiam na vida real. Então, o Roosevelt é uma pessoa, um político que aparece muitas vezes aqui no livro e, obviamente, existiu na vida real, foi presidente dos Estados Unidos. Lindbergh também é uma pessoa que existiu na vida real e aqui no livro é o, entre aspas, simpático ao nazismo, simpático ao antissemitismo e que no Complô contra a América acaba chegando à presidência dos Estados Unidos justamente na época da Segunda Guerra Mundial, e isso faz com que a história que seja contada aqui seja um e se os Estados Unidos não tivessem lutado contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, mas ao contrário tivesse se aliado a eles. Então é um ponto de vista de uma realidade paralela, bem interessante da gente imaginar, mas o que deixa, na minha opinião, mais interessante ainda é que toda a história é focada nessa família de origem judaica que mora em um dos bairros judeus também em Nova York. É muito interessante da gente acompanhar como os acontecimentos políticos eles vão sendo refletidos pouco a pouco na realidade daquela família e como também o medo é um componente muito forte aqui na composição dessa história e na forma com que os personagens se relacionam um com o outro aqui dentro da narrativa. Então, muitos temas o Philip Roth coloca aqui na mesa pra gente, mas talvez alguns dos principais são medo, um pouco de paranoia, totalmente justificada, no caso aqui do livro, e como que as decisões políticas e como que as decisões mundiais acabam interferindo e se imiscuindo na vida particular das pessoas e transformando a realidade delas para melhor ou para pior. Aqui no caso do livro, a gente está falando de uma realidade paralela na Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos fica mais aliado, né, ao nazismo, à Alemanha de Hitler. Então, as consequências para essa família não são nada boas e também para as outras famílias aqui que são amigas dos personagens do livro, também fica cada vez pior. Complô contra a América foi adaptada para uma minissérie muito boa que saiu, se não me engano, foi em 2020, bem na época que tinha estourado a pandemia. Então, apesar de ser uma série muito boa, uma série muito bem dirigida, que adapta muito bem aqui a história, muito fiel. Inclusive tem uma cena aqui específica do livro que se você leu, talvez você se recorde, mas que a mãe dessa família está falando com uma criança por telefone, que para mim é uma das melhores cenas aqui do livro, que foi passada para a série de um jeito também muito bonito e muito poético. É uma série muito boa, foi muito bem feita e conseguiu traduzir muito bem o livro para o formato de série. Mas ela coincidiu justamente na época do começo da Covid, em que os olhos do mundo estavam voltados para a saúde pública, para outras coisas que não a arte.
Então ela acabou ficando um pouquinho esquecida ali na época que ela saiu. Mas em nada tira o brilho dela. Ela é uma série muito boa, que conseguiram traduzir muito bem para a linguagem de série um livro tão denso, um livro tão assim cheio de significados como o Complô contra a América. Eu queria destacar uma frase aqui do livro que fala muito sobre vaidade e como que a vida pública, a política, acaba interferindo na realidade particular das pessoas. A frase diz o seguinte: nunca em toda a minha vida eu julgara com tanta severidade um adulto. Também nunca tinha me dado conta do efeito fatal que a vaidade escancarada de uma pessoa insensata podia exercer sobre o destino dos outros. E é justamente sobre isso que fala o Complô contra a América, como que a vaidade, como que escolhas erradas das pessoas e como que uma pessoa totalmente equivocada, numa posição de poder, em um momento histórico totalmente perigoso e delicado, pode causar um mal gigantesco. É uma leitura muito boa. Eu particularmente gosto muito de livros, de filmes e séries que imaginam realidades que poderiam ter sido, aquele famoso e se. Essa questão da Segunda Guerra Mundial também é muito bem explorada em outro livro, nesse outro livro com uma pegada mais de ficção científica, que se chama O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Essa história do Philip K. Dick imagina o mundo algumas décadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha nazista ganha a guerra e o mundo é dividido em uma guerra fria entre a Alemanha nazista e o Japão. Então, ao invés da gente ter uma realidade como a que a gente teve, uma guerra fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, essa realidade do Philip K. Dick é sobre um mundo dividido entre Alemanha e Japão. Muito, muito bom também. E Complô contra a América é um livro muito bom, muito bem escrito. O Philip Roth, se você nunca leu nada dele ou não conhece, foi um dos principais autores norte-americanos, tem uma vasta obra, tem muitos livros dele publicados e é um dos melhores autores assim dos últimos anos dos Estados Unidos. Então, se você nunca leu nada dele, Complô contra a América, embora seja um livro denso, pesado, pode ser uma boa porta de entrada. Essa edição parece muito grande, pode assustar um pouco, mas é que aqui tem 2 livros do Philip Roth, foi lançado num box especial da Companhia das Letras. Complô contra a América tem umas 200, 300 páginas mais ou menos, então é uma leitura tranquila. Em relação ao tamanho, o tema é um pouco denso, mas vale muito a pena. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Aqui na descrição eu vou deixar o link de compra que você pode adquirir esse livro. Lembrando que se você comprar ou esse livro ou qualquer outro produto pelo link, você vai ajudar o canal. Muito obrigado pela companhia até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!